Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 17 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos aqui algumas informações interessantes sobre ataques ucranianos na Rússia, né? A gente viu que ontem, né, a gente teve um ataque aqui em Volgogrado, anteontem em Krasnodar e hoje tivemos um ataque aqui em Smolensk, numa fábrica de equipamentos aeronáuticos aqui em Smolensk. Ou seja, os ucranianos têm feito seguidamente ataques, né, na retaguarda russa, aqui dentro da Rússia propriamente dito, né? Bom, na Ucrânia ocupada, na parte ocupada da Ucrânia, os ucranianos mandaram 2 Neptune aqui para Sevastopol. Os russos disseram que derrubaram os mísseis, mas existem evidências de que realmente eles atingiram alguma coisa ali em Sevastopol. Também teve ataque na retaguarda russa aqui em Tokmak e também aqui na retaguarda em Donetsk. Mais 2 ataques feitos aqui, né? Na linha de frente propriamente dita, aqui na margem esquerda do rio Dnipro, os ucranianos confirmaram as cabeças de ponte que tem ali, as várias cabeças de ponte ali, e as notícias que os russos estão dando realmente são muito ruins da situação deles nessa região. A gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, a região mais complicada está sendo efetivamente a Avdiivka, né? A Avdiivka aqui, os russos estão fazendo um grande ataque hoje, já fizeram um grande ataque ontem, né, que perderam muita gente, hoje estão fazendo de novo, estão forçando tanto aqui na área industrial ao sul da cidade, tá vendo? Aqui ao sul tem uma outra área industrial aqui, que eles estão forçando aqui também, e ao norte também tentando chegar na fábrica de coque. Não conseguiram nada ainda, mas a situação está bastante complicada por lá. Lá na Rússia morreu mais um comandante russo que criticava o Putin, morreu em condições misteriosas, segundo estão dizendo, foi por intoxicação por gás dentro da residência dele. Ele e a mulher dele faleceram, né? Mais uma morte em circunstâncias misteriosas por lá. E a situação do Putin está ficando complicada com a aproximação recente do Biden com Xi Jinping, né? Xi Jinping esteve nos Estados Unidos aí há poucos dias, e ontem, na verdade, e houve várias negociações amigáveis entre Xi Jinping e Biden, né? Isso pode isolar o Putin, é uma situação muito ruim para eles. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por várias pessoas lá no @ancapsubot e lá no site visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse daqui foi o ataque que foi feito lá em Volgogrado, né? Vocês lembram, a gente mencionou esse ataque no vídeo de ontem, uma grande explosão lá na cidade, e segundo o Alexander R., canais russos estão reportando uma quantidade significativa de perdas nessa localização, né? Ou seja, o pessoal teriam morrido muitos russos nisso daí. O local que foi atacado é esse daqui, ó. É um grande depósito de munição que tem perto de uma cidadezinha, não é exatamente em Volgogrado, não. A cidadezinha se chama Kotlybane, alguma coisa assim. Enfim, é uma cidade pequena aqui e tem esse enorme depósito de munição aqui, é isso que teria sido atingido e realmente parece uma explosão bem grande, bem significativa, né? Então esse foi o ataque de ontem. Hoje cedo, a fábrica de aeronaves em Smolensk, na Rússia, foi atingida por drones ucranianos também, e um monte de gente comentando sobre isso no Blogger, lá nos bloggers russos, né? O pessoal comentando aqui. Smolensk fica nessa região aqui, perto de Belarus, né? E eles falando aqui que o nome da fábrica, 3 explosões na fábrica. Você pode ouvir claramente a explosão, provavelmente as aeronaves foram bombardeadas de novo. O bombardeio foi bem audível. Um flash e uma explosão foram vistos acima das aeronaves lá na área de Pokrovka, que é ali em Smolensk, né? E bombeiros foram lá para a fábrica de aeronaves. Nós já ouvimos isso. Aparentemente Pokrovka vai ser bloqueada de novo. Enfim, o pessoal reclamando aqui do que aconteceu, e outros aqui se conformando, né? Pois é, temos que aprender a viver nessa nova realidade da vida, camaradas.
tempo de ensinar para as crianças, explicar como fazer nessa situação, né? Os russos estão realmente começando a ver a guerra realmente chegar neles lá, né? O que está acontecendo? Está tudo na mesma coisa? A minha casa está tremendo. Enfim, um monte de gente falando sobre isso. A gente não tem imagens da explosão do ataque. Smolensk fica aqui, ó, nessa região, ao norte da Ucrânia, e é o terceiro ataque em seguida, como eu falei, né? Tivemos Krasnodar, Volgogrado e agora Smolensk. A Ucrânia tem feito esses ataques aí com frequência. Bom, também teve um ataque na região de Zaporizhia, na verdade foi feito por sabotadores. Sabotadores ucranianos entraram nos alojamentos do exército russo, jogaram granadas neles e deram tiros em parte deles, e o pessoal está reclamando agora de grandes perdas e negligência, como é que deixaram os sabotadores entrar ali. Ou seja, não fala exatamente aonde na região de Zaporizhia, aqui, provavelmente em algum lugar aqui no sul da Ucrânia, né? Aqui nessa região, e trabalho de sabotador. Isso tem sido muito comum também na Ucrânia, esse tipo de trabalho dos partisãos lá, dos sabotadores contra a tropa russa. Isso aconteceu de ontem para hoje. Aqui tem informações sobre Sevastopol. Aqui, ó, depois de mais de uma semana sem alarmes, Sevastopol de novo. Ou seja, porque lembra, ontem também teve um alarme antiaéreo em Sevastopol, também teve drones ucranianos por lá. Então, ontem e hoje teve alarme antiaéreo, e aqui a pessoa falando, as janelas estão já tremendo, né, dos drones, das explosões. O transporte parou na cidade e parte do que estava voando foi derrubado sobre o mar, né? Então, ou seja, segundo estão dizendo aqui, não teve nada, não derrubaram, né? Tem essa imagem que está circulando aqui que parece que é realmente uma nuvem no mar. Então isso aqui estaria coerente com a explosão no mar do coisa. Mas isso daqui é visto de Odessa, ou seja, é visto de bem longe, né? Então significa que é uma explosão muito grande Aqui, o pessoal falando aqui que dia 17 de novembro, por volta de 10h40, horário de Moscou, houve mais uma tentativa do regime de Kiev de fazer um ataque usando 2 mísseis antinavio Neptune contra alvos no território da Crimeia, né? Eles falam que é território da Federação Russa, mas a gente sabe que não é, né? Crimeia é ucraniano. Esse ataque foi parado pelos russos, segundo eles estão dizendo aqui. Os mísseis ucranianos foram detectados e destruídos pela defesa antiaérea que estavam ali, e ainda na região sobre o mar, né? Então não dá para saber por essa imagem aqui se realmente eles foram destruídos, né? Houve uma explosão muito grande ali, né? Aqui tem uma outra parte que mostra também, mas não dá para ver muita coisa por isso daqui, né? O Ministério da Defesa russo reporta que as defesas antiaéreas detectaram e derrubaram os mísseis Neptune na costa da Península da Crimeia. Então, em princípio, foram derrubados os mísseis, mas vamos aguardar porque não seria a primeira vez que eles falam que foram derrubados e não foram de verdade, atingiram alguma coisa, né? Bom, uma excelente notícia, a gente já tinha falado sobre isso ontem, mas é importante ressaltar porque agora a gente tem um comunicado oficial deles. As Forças Armadas ucranianas oficialmente confirmaram que estão mantendo cabeças de ponte na margem esquerda do rio Dnipro, né? Então aqui está o mapa com as cabeças de ponte, aqui é Krink, não é isso? Kozak Larehi, aqui é Pidstepne, aqui é Poima Pichanka, aqui lá em Antonivka, ou seja, um monte de cabeças de ponte aqui na margem esquerda. Aqui ó, a gente tem o comunicado oficial das Forças Armadas dos Marines ucranianos, na verdade, a tradução aqui, como resultado de atividades pré-planejadas em repelir a agressão em larga escala da Federação Russa, as forças de defesa da Ucrânia conduziram uma série de ações na margem esquerda do rio Dnipro, com sucesso na direção de Kherson. Graças à coragem e profissionalismo dos marines ucranianos, em particular em interação com outras unidades das forças de defesa, nós conseguimos ganhar um ponto de apoio em várias cabeças de ponte ali na margem esquerda, né? Durante a luta com os invasores russos, eles sofreram muitas perdas, tanto em pessoal quanto em tecnologia. Em particular, do início dessa ação,
Até o momento, o inimigo perdeu menos 1.216 pessoas mortas, 2.217 entre feridos, 24 tanques, 87 sistemas de artilharia e morteiros, 135 unidades de equipamento automotivo, e aí vai listando um monte de coisa que foram perdidos aqui pelos russos, né? 4 postos de comando, 29 depósitos de munição, tanto de campo quanto estacionários, enfim. Os marines ucranianos fazem essa operação na margem esquerda do rio de Dnipro e outras ações com o objetivo de destruir o inimigo, né? Bom, qual que é a importância desse tipo de coisa, né? É aquilo que a gente sempre falou, essas ações ucranianas ali na margem esquerda poderiam ser uma mera distração, uma mera coisa que estão fazendo para atrair tropas russas para ali, coisa e tal, uma coisa sem importância. Agora que tem um comunicado oficial das forças defensivas ucranianas sobre a região, o que dá a entender é que realmente é uma ação de longo prazo. E mais do que isso, tinha gente falando que havia um questionamento na alta cúpula militar ucraniana sobre o que deveria ser feito ali, se deveria se continuar apenas atraindo os russos para desgastar os russos ali na região, ou se a Ucrânia deveria partir para realmente fazer uma contraofensiva ali, né? Então, o fato deles terem colocado essas zonas em evidência indica que eles estão dando uma importância grande a essa ação na margem esquerda ali. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas eu diria que tem uma chance muito grande agora disso realmente se desenvolver numa ofensiva, né? Aqui tem uma mensagem do blogger, eles escrevem para nós a partir de Luanina, né? E fala justamente sobre a situação ali. Aqui tem um pedaço desse texto, mas tem o texto inteiro aqui. Eu vou ler o texto inteiro para você. Aqui, ó. Vocês sabem que a nossa propaganda é mais potente que a propaganda ucraniana, né? Legal, mas eu estou ficando encantado com um link que mandaram para mim. Levando em consideração a presença de um pequeno grupo de tropas ucranianas nas ilhas ali do Dnipro e na margem do nosso território, que hoje em dia os ucranianos estão localizados em cerca de 10 quilômetros quadrados, incluindo 2 vilarejos, Krink e Kozak Larehi, e os territórios adjacentes que os ucranianos usam para transportar tropas e tentar se mover. Enfatizamos que o tal território alegadamente capturado era originalmente da chamada Zona Cinza. Os ucranianos não conseguiram avançar de fato ali nas posições das forças armadas russas. Eles meramente tomaram Zona Cinza. Olha só o grau de cópium que ele viu lá, né? Ou seja, os russos, a propaganda russa estava falando que não, na verdade os ucranianos não tomaram nada, já estava tudo na Zona Cinza ali, já não era propriedade de ninguém, os russos não controlavam, por isso que os ucranianos estão ali. Caramba, isso depois de perderem não sei quantos soldados tentando reconquistar a posição, né? E aí eles falam aqui que os ucranianos não conseguiram avançar mais do que isso. As forças armadas da Federação Russa usam artilharia e drones contra a infantaria ucraniana, que são até 2 companhias, né? 2 companhias, uma companhia mais ou menos 100 homens, então eles estão falando aqui que tem cerca de 200 homens ali na margem esquerda do rio Dnipro, mas ainda não é possível para destruir completamente as tropas ucranianas devido à sua fragmentação e números pequenos. Não devia ser o contrário, né? Se tem números pequenos, se tem poucos soldados ali, deveria ser mais fácil dos russos destruírem as tropas ucranianas, né? No entanto, o grupo do Dnipro não consegue destruir 2 pequenas companhias segurando uma cabeça de ponte de 10 quilômetros quadrados devido à sua fragmentação em números pequenos. Isso é uma coisa tão desacreditante, né, tão depreciativa para os nossos chefes e gestores de crise, que é o general Teplinsky, né, que substituiu o general Makarevich, e não tem ninguém mais, né? A gente ainda pode dizer a verdade que tem uma quantidade tão grande de fogo vindo de todos os tipos da margem direita, que essas 2 companhias dispersaram-se ao longo de uma linha de frente de 7 quilômetros, que ninguém consegue dormir de vez em quando. Eles estão preocupados que os russos não deixaram isso acontecer, né? Estavam dormindo ali quando o pessoal fez isso. E no final das contas, isso é alarmante, né?
no final, né? Estão apavorados ali com os ucranianos lá e não conseguem tirar os ucranianos dali, né? Uma outra informação que saiu aqui é que você lembra alguns dias atrás quando a gente viu 2 caminhões descarregando munição e tropas numa casa, né? E depois os ucranianos bombardearam e mataram todo mundo que estava ali. E agora a gente sabe que aquilo ali foi uma distração do Teplinsky. Ele sacrificou 76 soldados para distrair os ucranianos ali na margem esquerda, né? Isso foi no dia 10 de novembro. 76 soldados russos foram mortos durante um ataque pelas forças ucranianas. Isso era uma manobra discricionária do Teplinsky, porque ele fez o ataque principal pela floresta, né? E o ataque da floresta, de fato, eles conseguiram avançar alguma coisa, retomaram algumas posições, não retomaram a floresta inteira aqui na região de Krink, né? Os russos atacaram nessa floresta, eles retomaram algumas posições aqui, né? Ou seja, para isso sacrificaram 76 soldados ali. Decidiu-se usar eles como uma manobra de distração dos ucranianos, e o fato está sendo escondido, né? Porque realmente matar 76 pessoas para fazer uma mera distração, né? Como a fonte diz, no dia 10 de novembro, o comandante da 53ª Brigada de Rifle Motorizado e da 41ª Exército Combinado lá do Distrito Militar Central receberam a ordem de combate de marchar com suas forças de 2 batalhões para aquela região ali, para essa região aqui onde foi o ataque, né? Foi logo aqui na retaguarda, atrás da parte de areia aqui. E o objetivo era justamente enganar as forças ucranianas quanto à verdadeira intenção do comando das Forças Armadas Russas nessa área, né? Enfim, mataram 76 russos e não resolveu o problema, que eles não conseguiram tomar ali a floresta completamente da mesma forma, né? Bom, um lançador de foguetes russos foi destruído aqui, um grande lançador de foguetes russo, TOS-1A, estava nessa região aqui, justamente sendo usado para atacar 2 cabeças de ponte ucranianas, né, a de Pidstepny e aqui a de Krink, e foi destruído essa noite pelos ucranianos. Excelente notícia isso. É esse cara aqui, lançador de foguetes, né, fizeram a operação lá para destruir ele ali na região de Kherson. Isso daqui são os caçadores, são metralhadoras montadas em caminhonetes que os ucranianos estão usando para destruir os drones Shahed 136, né? Vocês sabem que esses drones Shahed, eles são, o grande problema deles é que eles são muito baratos, né? Então, para os ucranianos usar um sistema de defesa antiaérea para derrubar esses drones, você vai estar gastando uma fortuna para derrubar um drone baratinho. Então, o pessoal está indo para posicionar metralhadoras em locais estratégicos, justamente para fazer esse combate aos drones, né? Interessante isso. Isso aqui, o Gumeniuk está falando, né? É um ucraniano ele, falando que agora o pessoal na margem direita de Kherson ali, do rio de Dnipro, pode descansar um pouco, porque, segundo ele disse, o tempo ruim complicou de forma significativa a situação para o inimigo, né? Para os russos. Isso é por isso que eles diminuíram o número de ataques. Os russos perderam a capacidade de tentar conseguir novas posições, e o exército ucraniano, nesse meio tempo, conseguiu tomar algumas posições já estáveis deles, né? Então, sejam boas notícias ali na região de Kherson. Agora, a mesma coisa não se pode dizer de outras direções, né? Essa mensagem aqui é de Avdiivka, é também de um ucraniano. Os russos, né, os ocupantes, intensificaram os ataques em Avdiivka, eles estão tentando capturar a zona industrial. Isso quem disse foi o chefe da defesa de Avdiivka, o Vitaly Barabash, e está muito quente na nossa direção, né? Ou seja, está muito ativo ali o inimigo. O inimigo está pressionando, em adição, por tentar cercar a cidade por vários dias em seguida, ele está tentando agora atingir pelos lados, né? Jogando equipamento e pessoal ali, um bocado de coisa. Então o que está acontecendo em Avdiivka? Avdiivka está mais aqui. Avdiivka, os russos estão tentando fechar o cerco aqui, né? Eles continuam tentando avançar aqui em Stepov, coisa e tal, até conseguiram avançar ontem um pouco aqui ao norte, só que agora eles estão tentando também aqui, ó, eles estão tentando essa área industrial ao sul da cidade,
estão tentando fazer um ataque direto. Aqui não é uma área muito favorável para eles, né? Como vocês sabem, a Avdiivka fica no alto, então eles estão atacando da região mais baixa para a região mais alta, e ainda tem um monte de prédios aqui que permitem facilmente para os ucranianos destruir os russos aqui, mas novamente eles estão jogando um monte de equipamento, um monte de pessoal. Isso acaba sendo complicado no final das contas, né? Aqui tem alguns exemplos. Esse caso aqui foi um veículo que os russos encheram de explosivo e lançaram em direção à trincheira ucraniana, esperando que isso explodisse lá na trincheira ucraniana, mas acabou que não, acabou que explodiu antes de chegar lá, explodiu no campo minado antes de chegar na trincheira ucraniana, ou seja, o truquezinho dos russos não funcionou, mas o ponto é, eles perderam mais um monte de equipamento aqui, um monte de gente morta, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Isso, ok, que bom que os russos estão perdendo, mas eles não desistem de avançar em Avdiivka, continuam jogando muitas tropas ali, jogando muito pessoal, e continua sendo preocupante para os ucranianos a direção ali, né? Aqui tem uma companhia russa que está reclamando que está todo mundo morto e não tem ninguém para repor na área deles, né? Então, complicado. O cara mostra um monte de corpos de russos aqui fazendo o discurso dele. Aqui tem uma outra imagem aqui, isso aqui de um ucraniano falando. Novidades importantes para mim pessoalmente, para meus irmãos e irmãs. Existem novidades da linha de frente. Ontem, por exemplo, nós matamos um dos comandantes do grupo de assalto que estava tentando avançar em direção a nós a partir da floresta. E, na minha opinião, essa novidade merecia maior atenção. Em geral, a situação em Bakhmut está bem difícil agora. O inimigo está ativamente tentando atingir as posições ucranianas, especialmente em Berivka e Klishivka. Os russos ainda não tiveram sucesso, mas eles têm essa tarefa, né? Então aqui a gente já está falando de Bakhmut, então é mais em cima um pouquinho, e ele falando que eles conseguiram matar um comandante das tropas russas aqui. Isso sempre é uma coisa digna de nota, né? Uma coisa importante, dificulta mais o trabalho do inimigo aqui, mas o inimigo também está atacando com muita força aqui em Klishivka e também aqui em Berivka. Berivka é essa região aqui, ó. Hoje morreram, segundo os ucranianos, mais 1.140 russos na linha de frente como um todo, e segundo oficiais ocidentais, o número de mortes russos, entre mortes e feridos irrecuperáveis, é entre 300 mil e 400 mil soldados russos, né? E o local de luta mais intensa é em Avdiivka, onde os russos estão perdendo entre 500 e 1.000 soldados por dia, de acordo com esses oficiais ocidentais lá, disseram para o Guardian, né? É realmente um número impressionante, mas é aquele negócio, isso não quer dizer nada se eles conseguirem tomar Avdiivka, né? Bom, uma outra notícia preocupante, parece que teve problemas na 5ª unidade de potência da usina nuclear de Zaporizhia. Os russos fizeram besteira lá e vazaram reagentes do primeiro circuito para o segundo circuito, né? Isso é uma coisa séria. O que acontece? A usina nuclear, ela tem o núcleo radioativo, e esse núcleo radioativo aquece a água, só que essa água que é aquecida diretamente pelo núcleo radioativo, é o primeiro circuito, ela é contida ali, né? Porque ela pode pegar radiação também. Aí essa água ela vai aquecer a água que está no chamado segundo circuito. Então não é a mesma água, são dois circuitos diferentes de água para evitar a contaminação nuclear, né? A radioatividade. E aí o que eles fizeram alguma besteira lá na 5ª unidade lá da usina e houve contaminação. Não dá para saber o quão grave é isso. Se foi uma contaminação pequena, se foi uma pequena quantidade de água radioativa que vazou para o segundo circuito, menos mal, mas isso pode ser uma coisa bastante crítica. Vamos torcer para não ser nada demais. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a situação, o discurso do Patrushev. Aliás, isso é uma coisa que chamou atenção. O Patrushev anunciou em 16 de novembro que as autoridades russas vão aumentar a defesa antiaérea na Rússia e vão iniciar procedimentos de mobilização novamente lá na Rússia, né? O Patrushev, não o Putin. O Patrushev é um dos key players ali, um dos
principais jogadores lá na Rússia que podem eventualmente se tornar presidente no caso do Putin ter realmente apagado, né? Bom, o tenente-coronel, desculpa, o tenente-general, né? O Vladimir Sviridov foi encontrado morto em condições suspeitas lá na Rússia. Ele havia reclamado de condições e pouco treinamento dos pilotos russos. Segundo estão dizendo aqui, ele foi encontrado o corpo dele e da esposa, ambos mortos, dentro da casa deles. Parece que eles já estavam mortos há uma semana quando foram encontrados e estão achando que é problema com o gás, né? Que o gás teria concentração muito alta e acabou matando os dois ali, né? Curioso que isso daria o mesmo tipo de problema, as mesmas lesões que alguém sufocar alguém, né? Então, ou seja, bom, a gente não sabe o que aconteceu, né? Pode ter sido um acidente mesmo lá, ou não. Bom, aqui o Anton Gerashenko fala também do Patrushev, né? Que também falou que é para os governadores russos se prepararem para a transição para uma economia de mobilização. Ou seja, é muito curioso não ser o Putin dando essa ordem, né? O Patrushev dando a ordem. De novo, eu continuo achando que o Putin está vivo ainda, mas tem realmente um monte de sinais aí meio estranhos nessa história, né? Os russos fizeram uma pesquisa e pela primeira vez o número de russos que prefere acabar a guerra é maioria. 48% dos russos se disseram favoráveis a encerrar a guerra agora, 39% contrários a encerrar a guerra. Entenda, encerrar a guerra seria desistir de conquistar mais territórios na Ucrânia, tá? Não é devolver os territórios, esses russos não querem devolver os territórios, não. Mas já é um começo, porque até aqui a maioria ainda queria que a Rússia continuasse avançando, continuasse conquistando coisas na Ucrânia, né? Um absurdo isso. Agora, o que está chamando muita atenção é justamente o problema do Xi Jinping conversando com o Biden, né? Essa reaproximação Estados Unidos e China tem tudo para colocar o Putin numa situação ruim. E isso está todo mundo falando, né? Em Mordor, lá na Rússia, a China simplesmente deu um tapinha na cabeça do Putin. Ele, na verdade, acabou sendo usado como um idiota útil para o Xi Jinping ter uma melhor condição de negociação com o Biden, né? E no final das contas não vai sobrar nada para eles lá no final disso. A gente sabia que a Rússia vai ser tratada agora como uma subsidiária da China. Realmente muito triste isso daí para os russos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.